Olá, tudo bem? Quero compartilhar com vocês, especialmente aqueles que entraram em contato nos últimos dias, conversando aí, discutindo sobre as medicações relacionadas ao tratamento e prevenção da Covid-19. Então, a medicação a cloroquina e a hidrocloroquina tem uma história antiga. Vamos lá, vamos ver como é que é essa história. A história da cloroquina começa quando os espanhóis chegam à América do Sul, especificamente nas florestas do Peru, e descobrem que os nativos utilizam a casca de uma árvore para tratar febre. Essa substância vinha de uma árvore e eles chamavam essa árvore a árvore da febre. Então, os espanhóis fizeram o registro, né, dessa informação em 1632 e durante alguns séculos aconteceu uma exploração extensiva dessa árvore, né? Eles coletaram casca dessas árvores e levaram para a Europa. Quando chegaram na Europa, né, vários cientistas ficaram interessados na substância e em 1820 os franceses conseguiram isolar essa substância chamada de quinina, que vem da árvore chamada citrona. E só em 1934 a indústria farmacêutica Bayer conseguiu, né, produzir, sintetizar o análogo da quinina, que recebeu o nome de cloroquina. Então, conhecendo a estrutura química da quinina, foi possível sintetizar o análogo cloroquina. E a partir da cloroquina foi possível sintetizar a hidrocloroquina. E a diferença entre essas duas substâncias é a presença do oxigênio e hidrogênio na hidrocloroquina. Apesar de saber que essas substâncias são extremamente seguras no tratamento da malária, no caso a cloroquina, do lúpus e da artrite, no caso da hidrocloroquina, conhece alguns efeitos colaterais, como os espasmos musculares, arritmia, epilepsia, diarreia, náusea, surdez e cegueira. E embora a gente não conheça completamente a base de ação dessas medicações a nível celular, a gente acha, né, que essas medicações interferem no englobamento de partículas e que diminui a acidez dos lisossomos, que são vesículas intercelulares. E essa ideia vem deste trabalho publicado recentemente na Nature, em que eles mostram que a cloroquina, né, impediu a formação ou ao funcionamento apropriado dessas proteínas chamadas clatrina, que são essenciais no englobamento do vírus, na entrada do vírus. Então, o vírus depende dessa vesícula, da organização dessas proteínas, formando essa vesícula para colocá-lo dentro da célula. E aí a gente volta lá para a pergunta inicial: essas medicações funcionam ou não funcionam? Então, tem uma série de trabalhos já publicados, que são resultados de observações dos médicos, né, da realidade dentro dos hospitais. Um desses trabalhos aqui publicado por franceses, eles testaram a hidrocloroquina mais um antibiótico, eles encontraram efeito positivo, então funcionou. Em 5 dias já teve resultado, diminuiu a expressão do vírus no organismo dos pacientes. O outro trabalho, que foi produzido na China, mostra que a hidrocloroquina mais um antiviral chamado Remdesivir também funcionou. E tem um outro trabalho no qual eles testam apenas a hidrocloroquina, no qual não foi confirmado o efeito, não houve diferença significativa. E aí eu quero compartilhar com vocês a opinião de 2 médicos americanos que estão na frente da batalha aí da pandemia nos Estados Unidos. O primeiro é o Dr. Mike Hance. Ele diz o seguinte, que a ideia da cloroquina e da hidrocloroquina como potencial terapêutico para tratar uma virose foi uma observação de um estudo feito lá na China. Então, os chineses foi quem testaram pela primeira vez. Apesar dessas medicações serem seguras para tratar malária, lúpus e artrite, elas ainda não, a gente ainda, no caso, o corpo médico, né, o grupo médico ainda não tem evidência de que isso seja realmente verdadeiro.
E a razão por essa incerteza está na pequena amostra, né? Os números não são suficientes para provar isso, e a ausência de grupos controle. Mas eu já olhei e eles estão corrigindo esses problemas, né? Então, em alguns meses a gente vai ter uma resposta mais clara sobre isso. O outro médico é um imunologista, é o Dr. Anthony Fauci. Ele está na frente aí das decisões tomadas nos Estados Unidos, né? Ele é o diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas. E ele disse o seguinte, que não existe um remédio mágico. E é importante a gente ter isso em mente, porque as medicações, elas variam de efeito de organismo para organismo. E seria interessante também que a gente tivesse a ideia de que, apesar dessa medicação ser usada para tratar vírus e ter um desdobramento, no caso aí do hidrocloroquina, e serem extremamente seguros nesses casos, isso não significa que a medicação vai ser eficiente para prevenir. A gente está falando de tratar, mas de prevenir, né? As viroses, ou essa virose em específico. Então, assim, essa é a opinião desses médicos, e são alguns estudos. Então, em associação com outras medicações, a hidrocloroquina teve resultado, né, associado com antibiótico e associado com um antiviral. Mas até agora eu não vi nenhum dado sobre a cloroquina em si. E a opinião desses dois médicos é que a hidrocloroquina ela já está adicionada aos protocolos de tratamento dos pacientes, mas ela ainda não foi liberada para uso do público como uma medicação preventiva, tá bom? E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem positiva para vocês, falando, né, que há um tempo para tudo e há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para chorar, tempo para rir, tempo para prantear, tempo para dançar, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, que esse seja um tempo da gente se reencontrar, né, espiritualmente, interiormente, um tempo da gente diminuir as nossas diferenças e trabalhar mais o nosso aspecto de colaboração. Porque só com a colaboração, só com a união dessas forças, cada um dando o melhor de si, é que a gente vai conseguir vencer essa pandemia.